Mais um trimestre acabando na Bolsa, não tivemos muitas novidades positivas, mas algumas ações deram ótimas oportunidades de trade. E para esse terceiro trimestre que vai começar nessa semana, o que vale a pena já ter em carteira? Hoje eu tenho aqui o Wagner Caetano, sócio da Cartesia e da Top Traders. Ele gravou visão técnica da última sexta-feira com a gente e já falou que tem 4 ações que ele vai deixar em carteira, que ele acredita que vai ter um ótimo resultado nesse terceiro trimestre. Então eu pedi para o Wagner carinhosamente ficar aqui com a gente para gravar esse vídeo, para falar quais são as 4 ações para ter em carteira nesse trimestre. Isso. E por quê. Bom, muito obrigado, Wagner, por ter aceitado esse convite extra depois da visão técnica. Perfeito. E, bom, vamos começar. Você já falou as 4 ações para mim, mas vamos apresentar uma de cada vez para os nossos queridos telespectadores. Poderia falar na ordem quais as suas preferências? Depois você explica o porquê? Poderia. Na verdade, essas 4 aí, eu acho que elas estão bem... No meu nível de preferência, elas estão equivalentes, então eu compraria a mesma quantidade de cada. E qual é o nome de cada uma delas? A primeira é a Minerva. Minerva. A segunda é Cielo. Cielo. Embraer. Embraer. E Fibria. Duas exportadoras. 3 exportadoras, né? A Minerva também. E a Cielo já mais no mercado interno. Gostei da carteira, hein? Vamos ver por que você está comprando cada uma. Já está com o gráfico aberto de Minerva. Por que Minerva é uma boa pedida para esse novo trimestre? O primeiro, por fundamentos, né? Depois que o Brasil fez aquele acordo com a China de abrindo o mercado chinês para as exportadoras brasileiras de carnes, eu achei um market mover interessantíssimo ali e comecei a reforçar a posição na empresa. Uhum. Segundo, porque eu acredito que com a alta do dólar ela vai ser beneficiada. E quase sempre você vê que alguma barreira tarifária sanitária foi derrubada ou nos Estados Unidos ou na Europa, quer dizer, o cenário como um todo favorece a empresa, o dólar também, uma empresa bem administrada e os produtos que ela vende tem aumentos constantes aí de preço, então são várias variáveis que convergem para subir. Querendo ou não, você está fugindo um pouco do risco Brasil, né? A economia brasileira desacelerando. Exatamente. E pelo gráfico dá para ver que ela está numa tendência de alta iniciada em maio, né? É maio essa alta? Iniciada em abril. Abril, né? Já pegou em abril. Pode deixar no gráfico ali, só para o pessoal acompanhar. Até a média móvel vermelha é o quê? De 21 essa daí? A média móvel vermelha é de 21 e a verde é de 5. Você vê que a média móvel de 21 até funcionou como um ótimo suporte aí nesse momento. Bom, então, uma boa explicação fundamentalista, uma boa explicação técnica. Onde é que você colocaria um objetivo aí nesse gráfico? Objetivo R$14, 14,06. Ela tem o 11,68 e o 12,79 e o 14,06. Então, tendo o preço hoje 11,50 até R$14 daria uns 30% mais ou menos. Daria. E o interessante, Thiago, da gente olhar no gráfico é quando você vê a barra de volume nos dias que a ação cai, são essas barras de volume vermelho, o volume é pequeno. Nos dias que ela sobe, o volume fica muito maior. Então, quer dizer, quando o pessoal vai às compras, é com convicção. Vem então, um ímpeto muito maior para vender do que para comprar, né? Então, objetivo 14,06, um stop seria na perda dos 10,59, que foi o último topo. A média móvel de 21 está ali também para proteger, se perder essa região... Pode deixar no gráfico, você já falou do 10,59... Isso, 10,59 é o stop, a média está aqui protegendo também, mas a tendência realmente é a posição para segurar, porque ela tem um grande potencial de lucro. Então, para quem tem um objetivo mais de longo prazo, 10,59 eu acho que é um preço muito próximo, eu queria deixar um pouquinho mais... Se você recomendaria um preço mais para baixo? Um preço mais para baixo... 10,59... Eu acho que para quem opera mais curto, sim. Para quem opera mais longo, teria os 9,72, 9,71, que foi esse ponto que segurou essa batida aqui em maio e depois em junho também, a mínima de junho. Mas é papel para ter em carteira, é muito interessante aí para médio prazo. Legal. Vamos partir para o segundo papel? Vamos. Papel da Cielo. O segundo papel é Cielo, os fundamentos acho que até dispensa. Em épocas de crise o pessoal procura mais o crédito, usa mais cartão, empresa bem administrada, setor em crescimento e tal. A Cielo tem uma vantagem, eu gosto muito da empresa, principalmente na questão de bancarização. O Brasil ainda passa por esse processo e abertura de bancos e também utilização dos meios de pagamento sem magnético. Dúvida. Né? Cada vez mais a população está usando menos dinheiro e usando mais cartão.
e as maquininhas da Cielo tendem a ganhar muito com isso. Se popularizando até para pessoas físicas que prestam serviços e tudo, né? É verdade. E o único risco que eu vejo um pouco dela é o governo interferir com alguma tributação, que já foi um risco lá no passado, e vez e outra acaba surgindo isso daí. Mas é só olhar para o gráfico dela. Esse é o gráfico semanal, né? Esse é o gráfico semanal. Eu queria mostrar aqui como ela puxou, ela corrigiu, e ela dá a impressão que vai romper os 43,28 aqui, podendo replicar essa perna de alta. E esse 43,28 é máxima histórica, né? Máxima histórica. Aí você olhando o gráfico diário, o que ela fez que eu acho interessantíssimo aqui? Tinha um gap aberto, o gap estava aberto em 40,19, ela fechou e passou a mostrar força depois do fechamento do gap. Então, é muito provável que ela faça o rompimento dos 43,28 e siga a sua trajetória altista aí, no médio prazo, que é sempre a visão que a gente tem para um ativo. É legal ressaltar que é uma máxima histórica, porque o rompimento da máxima histórica é diferente da Minerva, que acaba tendo um alvo. Máxima histórica, o céu é o limite, né? Não tem mais uma outra região de vendedores, né? Não tem. Mas aí... Geralmente ela replica a perna anterior. Como foi uma perna de alta muito grande, ela tende a replicar essa perna no rompimento da máxima. Seria o pivô de alta, né? Fundo, topo, fundo, rompeu o topo, ela replica aquela porrada que ela deu inicialmente. E algum ponto para o investidor que queira zerar a operação assumindo um prejuízo mínimo, onde é que seria um stop loss legal nessa ação? Seria... Aqui você tem olha que interessante, né? Você tinha um topo aqui nos 39,30, foi o último fundo, né? O que era uma resistência, um topo anterior, se tornou suporte. Então seria a região de entre 39,30 e 39,02, que foi a mínima desse candle aqui que impulsionou esse último movimento de alta, né? Um papel que daria um prejuízo de R$ 3,00, R$ 3,50 e um retorno infinito, né? Infinito no sentido de não ter um objetivo pré-determinado. Para quem tem visão de médio prazo aí para investimento, é excelente. Além do que, tanto no caso da Cielo, da Minerva, como outros papéis que a gente vai analisar, você pode fazer a proteção ou com mini dólar e mini índice também. Então ainda você tem essa flexibilidade. Quando ganhar no mercado futuro, você pode ir lá e comprar mais ações ainda e compor um portfólio excepcional para médio prazo na renda variável. Essa proteção, só para quem não conhece direito, como é que seria basicamente? Essa proteção você calcula o beta da ação em relação ao Ibovespa, mas a média mais ou menos são 30 mini contratos de índice para cada 100 mil, ou 20 contratos de mini dólar para cada 100 mil. É mais ou menos essa conta. Aí você tem que ler a tendência do mini índice e do mini dólar, e aí conforme a ação a carteira mais ou menos volátil, você trabalha mais ou menos dentro desse valor. E sempre utilizando o lucro para comprar mais papéis. É assim que você compõe o portfólio vencedor e você constrói riqueza na renda variável. Até porque estamos falando de uma empresa que entrega lucros consistentes, então distribui dividendos consistentes para os acionistas. E aí, exatamente, aí pega o dividendos, compra mais ações, aí na hora que você vê, você está com uma carteira excepcional que você nem mesmo você imaginava em números de ações. Então, assim que você compõe a riqueza na renda variável aí no médio prazo. É legal porque o investidor que busca a bolsa geralmente quer ficar rico da noite para o dia, né, isso não existe. E essa é uma ação que mostra que a paciência é uma virtude muito válida no mercado de ações. Ninguém fica rico na bolsa da noite para o dia. Geralmente fica pobre da noite geralmente pro dia, fica. Eu não conheço nenhum caso que conseguiu essa performance aí rapidamente. Bom, o terceiro papel, sem mais delongas, vai ser Fibra ou Embraer? Embraer. Embraer, assim, também beneficiada pelo dólar. Todas as vezes que você vê sobre Embraer, ela fechou contratos para empresas importantes de jatos, acordo com a China também, agora com a Azul comprando a TAP, ela vai fornecer também, por aí vai. Quer dizer, fundamentos excepcionais, sobe na esteira do dólar, ela vem numa tendência de alta, tem uma linha de tendência aqui respeitada, quer dizer, gráficos e fundamentos apontando para cima na Embraer. Então é um investimento excepcional aí também para médio prazo. É mais um caso de empresa que foge do risco Brasil, né, dessa economia desfavorável. É legal ter em mente que não é só porque a economia está mal que a Embraer vai bem. Tá certo que a economia mal vai puxar o dólar para cima e ajuda na receita dela. Mas um ponto muito legal é ter em mente que tem muitos bilhões de reais na economia brasileira, aliás, no mercado brasileiro, que estão em fundos de ações. E esses fundos de ações precisam ter dinheiro em ações. Em ações. Eles têm que eles precisam necessariamente estar comprados em alguma coisa. Num momento como esse, o cara tem que acabar colocando dinheiro em alguma ação, e empresas exportadoras como a Embraer acabam sendo... Geralmente são alvos.
Bem legal. Bom, eu estou vendo aí no gráfico, ela já tem máximas aí a alcançar. Esse 26,44 Objetivo. é o objetivo. Mas eu acho que vai além. Vai além? No médio prazo, aí longo prazo, vai além. Agora, o stop bom seria ali nos 21, né? 29,7. O 22 ainda é muito próximo, né, Wagner? Eu acho que aqui nos 29,7 seria um bom stop. Ou, de repente, até na perda da LTA, mas é um papel que é interessante você entrar até sem a cabeça do stop. É interessante entrar realmente para manter, entendendo como patrimônio. Mas seria ou na perda da LTA ou nos 20,97 aqui. Eu gosto só de deixar o stop sempre, porque é muito comum o investidor ele virar o torcedor quando a ação começa a cair. É verdade. Né? Até um texto recente que eu soltei no meu blog falava muito disso, né? Que a gente é muito ansioso para embolsar o lucro e muito tolerante na perda. Exatamente. É verdade, tem que ter o stop, sim. Então, para o investidor, pelo menos que não tem essa disciplina mental de fazer um stop, o stop mental, né? O stop humano, eu pelo menos sempre gosto de operar com stop, porque querendo ou não, a torcida acaba falando mais alto nesse momento. Né? Perfeito. Bom, vamos fechar a carteira com fibra? Vamos lá. Setor de celulose. A fibra, o setor de celulose vai bem. Ela também é beneficiada pelo dólar, empresa bem administrada, tal, não tem nada que... Essa alta aí, Wagner, desculpa só já interromper antes de você explicar dela, se mostrar aqui no gráfico, ela subiu muito de fevereiro para abril. Isso não causa uma inibição no investidor de botar na carteira? Eu acho que o que subiu muito, a tendência é subir mais. Então, o que eu enxergo aqui é que ela subiu, por essa sua leitura ela estacionou, o investidor ele fala, caramba, a empresa subiu muito, ela está ali de lado, então fica uma briga entre vendedores e compradores. Só que o que eu observo? Ela montou um candle de reversão aqui, que é o martelo, começou a subir e as médias se cruzaram de baixo para cima de novo. O que significa isso? Que ela deve vir aqui para os R$ 45,00, 45,36 para testar esse ponto, 45,71, e ela rompe aqui esse movimento de congestão. Aqui você tem praticamente um retângulo. Então, quando a empresa ela vem de uma puxada, como foi o caso, né, e ela tem espaço para subir, por muito provavelmente até R$ 60,00, que foi esse ponto aqui que ela estava na crise de 2008. Então você tem uma ação que ela sobe consistentemente e ela estaciona, a tendência é que exista o rompimento da máxima do movimento e que essa perna seja replicada para cima. Então é uma ação também que para médio prazo, para patrimônio, eu vejo como excepcional. E você ia falar um pouquinho de fundamento, eu te cortei, você gostaria de fazer uma pontuação? Os fundamentos, diferentemente do petróleo, ou do minério, do cobre, alumínio, que estão numa situação bastante adversa, a celulose não está. É um mercado onde a demanda é muito grande ainda, os preços estão num bom patamar, e ela é uma empresa bem administrada e que também é beneficiada por uma possível alta do dólar. O dólar não precisa disparar para que a fibra, ou a Embraer, ou a Minerva sejam beneficiadas. Só no patamar que ele está, elas já são. Se ele subir, elas são melhor ainda. Legal. Então essa é a ideia. Bom, muito obrigado por disponibilizar essas 4 ações. Perfeito. Se você quer acompanhar essas ações, o Wagner a gente vai deixar um botão aí embaixo do vídeo, ou acima do vídeo, não sei como vai ser na composição da matéria, mas vai ter um botão que você vai fazer o download dos 4 gráficos com essa explicaçãozinha, o ponto de objetivo que ele citou e o stop loss sugerido para a operação. Bom, mas esses são os 4 papéis que o Wagner acredita que são boas pedidas para esse trimestre. Isso. Espero que eles tenham um bom resultado, assim como você já tem tido ao longo desse ano. E muito obrigado, Wagner. Eu que agradeço a oportunidade, espero que a gente possa ter contribuído aí para os investimentos dos nossos amigos aí que acompanham Visão Técnica. E vocês aproveitem essas dicas para montar a nova carteira nesse trimestre. Até lá!